Mas com certeza você aí no seu lar glorificará o nome de Deus, porque a igreja somos nós. Isso aqui na verdade é só um templo. Infelizmente hoje não podemos contar, com vocês juntamente conosco, mas que daí da sua residência, da sua casa, você se sinta abraçado por nós, que nós vamos fazer com que você esteja aqui presente juntamente conosco. Hoje nós louvaremos e exaltaremos o nome do Senhor através de louvores e através da palavra. E antes de começarmos nosso primeiro louvor, eu queria trazer uma palavra que está no livro de Coríntios 4, de 16 ao 18. A palavra diz o seguinte: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O nosso Deus não é algo que nós possamos ver, é algo que nós possamos sentir. Então que nossa fé esteja firmada em Jesus Cristo, porque Ele se faz presente, não só aqui, mas no seu lar, na sua vida, em qualquer lugar que você estiver, que o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos louvar o nome do Senhor. Que você aí na sua residência sinta a presença de Deus, porque Ele sim é digno de ser exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome, verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Para sempre será exaltado, Senhor. Que os nossos louvores
seja alcançado por Ti, Senhor, na Tua glória. Nós Te louvamos, Deus, porque sabemos que o Teu amor é grande. Não importa o quanto nós andamos perdidos, mas o Teu amor nos encontra. A Tua mão nos alcança onde estivermos, Senhor. Nós louvamos o Teu santo nome. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Nós não tínhamos valor, Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas,
louvamos o teu santo nome, Senhor. Nós agradecemos o teu santo nome. Nós sabemos que o teu amor é infinito. Tu és o único, Pai. O único que nós encontramos refúgio. O teu nome é soberano sobre toda a terra, sobre todos os céus. E só a ti nós rendemos louvor, Senhor. Só o teu nome nós queremos exaltar essa noite e todos os dias de nossas vidas. Pai, são dias difíceis, mas nós cremos que nós um Deus soberano, que não nos abandona, um Deus capaz de deixar 99 ovelhas para buscar aquela que está perdida no mundo, aquela que está sozinha. Ó Deus, é esse amor que nós sentimos essa noite, é esse amor que nós sentimos arder em nosso coração. Um Deus que não nos abandona em qualquer hipótese. Os dias são difíceis, Senhor, mas nós cremos sim no teu amor, no teu amparo. Nós cremos que tu és a fortaleza, e a ti nós dedicamos todo o nosso louvor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano, Senhor. Importa conosco, Senhor. Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo, Senhor. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. e apesar, Senhor, Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti.
és um Deus soberano e tremendo. Tu és tremendo. A Ti nós dedicamos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Tu és tremendo. Glorificado seja o Teu nome, Deus. Amém. A Ti, Senhor, nós entregamos o nosso louvor. Pai, nós queremos ouvir agora a Tua voz através da Tua palavra. Que o Senhor possa usar, ó Deus, a Tua serva. Que a palavra, Deus, ministrada, venha de encontro aos nossos corações com tudo aquilo que nós necessitamos ouvir, Senhor. Em nome do Teu Filho amado é o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Então, hoje, nós temos aqui para trazer a palavra a irmã Rogelma, que já está com a oportunidade, que você ouça a voz do Senhor através da palavra. Amém? Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, eu desejo que, onde cada um de nós estivermos, que a gente possa estar em paz, né? É verdade que os tempos são difíceis e que nem sempre a gente se encontra da forma que nós achamos que deveríamos estar, mas a graça do Senhor, Ele nos sustenta dia após dia. E o Seu amor, Ele nos alcança de forma extraordinária, todas as manhãs, junto com as Suas misericórdias. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor tem falado comigo. E quando o pastor me chamou para falar sobre isso, eu confesso que eu fiquei um pouco, né? Não é fácil estar aqui, irmãos, não é. Mas hoje eu queria falar sobre relacionamento com Deus. E mais especificamente sobre ouvir e reconhecer a voz de Deus. Eu penso que na minha carreira cristã, eu nunca tive vontade de desistir do Evangelho, mas eu tive momentos que eu tive medo, e tive momentos que eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. E uma coisa que sustentou, que me conseguiu fazer com que eu perseverasse, foi as vezes que eu falei com o Senhor e que Ele me respondeu, porque isso me dava a certeza que eu não era um relacionamento unidirecional. Porque apesar de eu saber que o Senhor, Ele estava ali, tudo que a palavra dEle dizia, eu conhecia, porque desde cedo eu comecei a trabalhar com evangelismo de criança, na sala de jovens, então eu tinha uma boa leitura da palavra e tinha esse relacionamento, mas algumas vezes na nossa caminhada a gente parece assim que as coisas viram rotina. Eu não queria isso para mim, então nas vezes que eu tive medo, nas vezes que o meu coração ficou um pouco mais angustiado ou com dúvida, foram as vezes que mais o Senhor se revelou a mim, e são também memórias que dia após dia é o que o Senhor me traz à memória quando eu preciso renovar a minha esperança. E eu queria dividir com os irmãos o texto de João 10, Evangelho de João. Eu queria dividir o texto de João 10, do versículo 2 ao versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas.
Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Esse texto ele me marcou porque tem uma palavra que diz em Jeremias, que diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E nós seguimos aquele modismo do siga o seu coração. E muitas vezes o nosso coração está enganado. Muitas vezes nós queremos coisas que não nos convêm ou que ficam longe daquilo que o Senhor espera de nós, digamos assim. O que acontece é que muitas vezes a gente também não consegue ter esse discernimento daquilo que, não, isso realmente é o Senhor falando comigo. Ou isso é o desejo do meu próprio coração. E nessa luta até de ter esse relacionamento com o Senhor e passar a entender quando que o Senhor está falando conosco mesmo, às vezes isso demanda tempo. Mas uma coisa que eu aprendi sobre isso, sobre esse relacionamento com Deus e sobre esse conversar com Deus e ser ouvido, ser respondido, é que o Senhor ele lida com indivíduos. E isso faz com que ele lide de formas diferentes. Como assim, Rogelma? Eu tenho uma postura, mas assim, eu não, como que eu posso? Eu sou um pouco assim inquisitiva. Não sei se eu inventei palavra nova agora, irmã. Enfim, eu não costumo simplesmente saber que eu tenho que fazer alguma coisa sem contestar, sem eu achar, tipo assim, não concordo com isso, então eu vou simplesmente fazer. Não. Geralmente eu questiono, a palavra era essa, questiono. E por mais que a gente conheça a palavra do Senhor, muitas vezes a gente pode se pegar obedecendo por religiosidade. Né? Eu vou fazer isso porque é a palavra. Eu vou amar o meu irmão porque eu tenho que amar. Eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Ou por qualquer motivo que seja. Mas a verdade é que o obedecer ele tem que ser alinhado com o amor. É aquele culto racional lá de Romanos, né? Romanos 12. Apresentai o vosso corpo a Deus como sacrifício racional, né? Como culto racional. E quando a gente traz o entendimento de que Deus ele nos responde, precisamos ter a sabedoria de que Ele responde de forma que nós possamos entender. Porque eu entendo de forma diferente da Camila, de forma diferente da Gigi. Porque eu sou um indivíduo, um ser específico, né? E quando eu estava fazendo as minhas pesquisas, eu vi que o Senhor ele falava de formas diferentes com pessoas diferentes, né? A gente vê lá Moisés, está lá na sua sarça, e ela começa a arder, pegar fogo, e o Senhor fala com Moisés numa sarça ardente. E Abraão, o Senhor chega e fala com Abraão, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. E o Senhor fala até através de uma jumenta, né? Está lá Balaão teimando e o Senhor usa uma jumenta para fazer com que ele entenda. Então o Senhor tem os seus meios de falar com o seu povo. Né? Paulo estava andando a cavalo um dia e aí ele teve uma visão. E aí o Senhor falou com ele por meio de visão. O Senhor falava através de sonhos. O Senhor falava através de profetas. Hebreus 1, ele fala isso, que outrora Deus, havendo outrora Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E agora o Senhor também nos fala pelo Espírito Santo. Daí a gente vê lá em João, quando ele diz, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. E é esse sentimento, esse selo do Espírito Santo, que manifesta em nós a certeza de que o Senhor pode falar comigo, que não existe mais o véu, que existe uma intimidade, que eu sou templo, eu sou morada do Espírito Santo. Isso me faz ver que eu tenho essa necessidade de relacionar com o Senhor e saber também que eu posso orar e que Ele pode responder. Amém? Um grande exemplo desse de conhecer, aprender a reconhecer a voz de Deus, né? A gente tem lá em 1 Samuel, quando até então o menino Samuel ainda estava lá no templo e ele ouviu uma voz pensava que era o sacerdote Eli, né? Eu vou ler esse texto de 1 Samuel 3,
que ele fala justamente sobre isso, sobre esse crescimento, essa evolução de aprender daqueles primeiros contatos, de saber que o Senhor falava e que ele poderia responder. Então, esse texto para mim ele é muito importante, porque ele nos mostra que relacionamento é um crescimento, né? Hoje eu já aprendi muito mais do que eu aprendi há mais ou menos 13, quase 15 anos atrás, quando eu me converti. Que hoje o relacionamento que eu tenho com o Senhor, ele provém de coisas que eu já vivi com Ele e dá esperança, claro, de todas as coisas que eu ainda viverei, que nós viveremos. E eu queria ler esse texto com vocês, o texto de 1 Samuel 3, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. E este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e ele disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, e este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-se. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso, Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu acho magnífico esse texto, assim, talvez seja um dos meus textos preferidos, porque o Senhor, ele se permite conhecer, ele se permite deixar-se ser encontrado. E ele faz de uma forma que você entenda. Até ali, Samuel, na sua imaturidade, não reconhecia que o Senhor falava com ele. E até o sacerdote chegar, olhe, Samuel, da próxima vez diga, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E a partir dali, Samuel, ele tem um histórico de um relacionamento grandioso com Deus. É conhecido até hoje como um dos maiores sacerdotes do seu tempo, né? E além disso, fora do tempo dele também, Samuel é conhecido em todo canto, que a palavra de Deus é propagada, né? Essa semana eu estava pensando sobre isso, e eu confesso que eu não sou muito de me expor, né? Quem me conhece sabe que, apesar de eu ser muito sociável, eu sou introspecta, assim, eu me resguardo muito, eu não gosto muito de expor a minha vida e de... Não sei, é algo meu, me prendo um pouco em relação a isso. E essa semana, Marcos e eu, a gente fez 13 anos de casado, e eu estava falando com o Senhor que muitas das vezes que eu tive essa manifestação, assim, diferentona, eu vou dizer assim, que não foi pela palavra, não foi por uma música, não foi porque alguém me falou, foi algo muito meu e do Senhor, assim, algo muito específico nosso, talvez seja por isso que eu não gosto muito de falar, porque eu sei que posso estar sendo egoísta, irmãos, mas é porque é como assim, algo meu, né, algo meu e do Senhor. Mas teve 2 momentos bem específicos assim em relação ao Marcos,
que o Senhor, Ele falou de forma muito clara comigo. E eu confesso que eu não queria falar isso, mas eu espero que você que esteja ouvindo, onde quer que você esteja, eu espero que você seja abençoado com isso. E que o Senhor abençoe você e que Ele fale com você do jeito que você possa entender, né? Nesses 13 anos, Marcos e eu, a gente não teve muitas vezes assim, crises de querer se separar. A gente teve 2 crises. A primeira, a gente tinha uns 2 anos de casamento, mais ou menos 2,5, 3 anos. Acho que nem 3 anos, porque o Gus tinha acabado de nascer. Ele não tinha 1 ano ainda. Mas nesse tempo eu fiquei um pouco chateada, né? Eu chateada. E aí a gente sempre teve uma cultura de trocar muitos cartões. Cartões, a gente tem muitos cartões. E aí eu fiquei muito chateada com ele. A gente estava naquele momento de se conhecer, né, de se adequar, e as coisas estavam assim meio desandando. E eu fiquei chateada e a gente brigou. E aí eu peguei e me tranquei no quarto, peguei um monte dos meus cartões, e aí eu coloquei dentro de uma vasilha e comecei a tocar fogo neles. E aí eu estava muito chateada. Nossa, eu estava assim, virada, né? E aí eu tive uma ideia melhor ainda. Eu peguei a minha aliança e joguei no chão. Joguei no chão e não sabia, pelo menos até então, onde ela tinha ido parar, mas eu rebolei. E aí eu fiquei magoada, passou o dia, eu tentando assim passar raiva, mas na certeza que eu já ia me embora, que eu não queria ver aquela criatura nunca mais na minha vida. Era o mínimo. Eu só queria o meu filho e eu ia embora, alguém ia embora, mas ia embora. E eu já estava começando a me acalmar, e aí eu fui orar. Eu disse, Senhor, eu acho que eu fiz tudo errado. Eu acho que quando o Senhor falou comigo que eu podia investir nessa relação e eu investi, eu acho que eu errei. Eu acho que eu entendi tudo errado. Eu acho que eu só ouvi o meu próprio coração. E eu sei que a palavra do Senhor diz que quando você assume um relacionamento desse nível, você tem que honrar. Mas eu não quero mais honrar. E eu não quero mais ficar com ele e eu quero ir embora. Mas eu queria que o Senhor falasse comigo, porque eu não quero escarnecer do Senhor, eu não quero envergonhar o seu nome, eu não quero fazer as coisas assim de qualquer jeito. Eu só preciso que o Senhor fale comigo e eu vou entender. E aí, passou o dia e eu fui me deitar, ainda com raiva, claro. E eu comecei a sonhar. Eu já dividi esse sonho com poucas pessoas, mas eu já dividi. E eu sonhei que eu estava na fila de um ônibus. E eram poucas pessoas, era como se fosse um ônibus de um interior. E aí as pessoas pararam para mim e disseram assim, olha, Rogelma, está vindo aí um ônibus, e esse ônibus ele tem um tesouro. Tem uma vaca dentro desse ônibus. E dentro dessa vaca tem um tesouro. Eu disse, é mesmo? Com a sorte que eu tenho, eu não pego esse tesouro aí, não. E aí eu olhei. Quando eu entrei no meio, era a porta do meio, e eu entrei, realmente tinha uma vaca. Uma vaca branquinha, com cinza, com algumas manchinhas pretas. E aí eu vi que era um cofre. Essa vaca, ela tinha um cofre, um espaço, e ela tinha um cadeado. E eles disseram, tá vendo aí? Eu te falei. Ela tem. Agora, uma coisa é certa, ninguém tem essa chave. Ninguém tem essa chave de abrir esse cadeado. Eu vou te dizer, esse tesouro aí é o que todo mundo procura. Mas não é todo mundo que tem a chave. E aí eu digo, pois está aí. E eu me escorei assim. E aí uma voz falava assim, muito forte dentro de mim. Abre a tua bolsa. No sonho, irmãos. Abre a tua bolsa. Aí eu digo, não é possível. Aí foi aquele pensamento, não é possível. Aí de novo, abre a sua bolsa. Aí quando eu abri a minha bolsa, estava lá a chave. Aí eu lembro que eu respirava, eu ia até a vaca e aí eu abri o cadeado. Porque eu tinha a chave que abriu o cadeado. E quando eu abria, tinha uma caixa dentro, e nessa caixa estavam todos os meus cartões.
que eu tinha trocado com o Marcos até então, muitos deles. E tinham muitas fotos nossas, muitas fotos do Gustavo, muitas recordações, né, impressas daquilo que a gente tinha construído nesses 2, 3 anos de relacionamento. E aí eu começava a chorar e eu dizia: Senhor, me perdoe por ser ingrata, por não saber reconhecer que o Senhor me abençoa e eu sou teimosa, né? E a partir dali eu entendi que o Senhor, Ele tinha me abençoado e que eu precisava rever os meus conceitos e me reavaliar, né? Trazer à tona, mudar os planos e tentar consertar aquela situação. E aí eu fui atrás da minha aliança. E eu não achei não, irmãos. Eu confesso que no tempo eu achei que o Senhor tinha arrebatado a minha aliança, viu? Assim, o Senhor levou, o anjo levou, no dia do juízo final, o Senhor vai estar lá com a minha aliança e vai dizer: olha aqui, sua aliança que você jogou naquele dia, e você procurou e não achou. Né? Brincadeiras à parte, mas eu pensei, irmãos, eu pensei mesmo. E aí eu fui conversar com o Senhor e disse: Senhor, eu não sei que fim levou a minha aliança. Né? Não sei o que aconteceu, só sei que eu rebolei ela assim, e eu rodei aquele quarto inteiro, eu olhei atrás da cama, eu olhei no colchão, todo lugar que eu podia encontrar aquela aliança, eu juro que eu procurei, irmãos, mas eu não achei. E aí eu tive o entendimento de que o Senhor, Ele me ensinava de várias formas, e com isso Ele estava me ensinando a não ser impulsiva, e também a entender que em outro momento o Senhor poderia falar comigo acerca disso. E por incrível que pareça, há 3 anos atrás, mais ou menos, Marcos e eu tivemos uma outra crise. Essa foi mais séria que a primeira, eu diria, porque dessa vez eu cheguei a dizer para minha mãe, disse para minha família, digo: já chega, não quero nem saber dessa criatura mais, nem pintadas de ouro. Pobre do Marcos, né, o bichinho. Eu, uma mulher complicada, de 30 e poucos anos, estava ali querendo ressignificar a minha vida. Eu acho que eu estava passando muito mais por um momento meu, assim, de mudança, do que o próprio Marcos, mas era eu quem não estava conseguindo entender os meus próprios posicionamentos. Mas a gente conversou e conversou, e ele disse assim: Ró, bem, se tu aceitar, a gente pode tentar tudo de novo. E eu posso lhe garantir que eu vou fazer de tudo para lhe reconquistar. Isso tem uns 3 anos, mais ou menos. E eu disse: ok. E que eu vou fazer de tudo para lhe reconquistar. Isso tem uns 3 anos, mais ou menos. E eu disse: ok. Mas eu disse ok pela boa vontade, por querer tentar, pelo nosso filho, por nós, não porque eu tinha aquela convicção em mim que eu queria realmente tentar, né? E a gente continuou, e as coisas foram melhorando, e, de certa forma, eu ainda me sentia um Judas, irmãos, porque eu pensava: não, esse homem faz 1000 declarações de amor o tempo todo, eu fico aqui na minha, não tenho certeza de tudo aquilo que eu penso. Um medo de estar fazendo tudo errado, um medo de não ser suficiente daquilo que ele esperava de mim, medo de errar também. Eu tenho essas paranoias. E as coisas eu deixei as coisas acontecer, eu combinei assim com o Senhor: vou deixar as coisas acontecer e eu acredito que vai sair da mesma forma. Mas aquilo ainda continuou me doendo. E teve um dia que eu cheguei do culto, ou era de uma reunião, era de alguma coisa. E aquilo estava me doendo muito, porque eu estava me sentindo assim, como se eu estivesse enganando, de certa forma, de não corresponder do jeito que ele me tratava. E aí eu lembro que nesse dia eu estava muito angustiada, e eu estava sozinha em casa, e eu tranquei a porta do meu quarto e eu comecei a orar ao Senhor e disse: Senhor, essa é a minha última tentativa. E se o Senhor não me responder,
porque eu sei tudo que está escrito, mas eu não quero manter um casamento por religiosidade, eu não quero manter por causa do meu filho, eu não quero manter pela sociedade em si, por uma religião. Eu quero manter porque eu sei exatamente o que eu quero, porque eu acredito que a gente tem esse propósito. E eu estava já meio que transtornada, e aí eu ouvi de novo: Rogelma, pega os seus cartões. E era uma voz muito forte, de novo, que nem no dia do sonho, que nem eu ouvi essa voz no sonho. Eu disse assim: eu pego os teus cartões. Eu digo: lá vem o Senhor com isso de novo. Eu não vou pegar esses cartões, porque eu já sempre revejo esses cartões, até porque a gente se muda demais, então sempre que a gente se muda, eu tenho que fazer faxina, né, e revejo todos os cartões. Eu digo: lá vem o Senhor com isso de novo. Ok, fui pegar os meus cartões. Quando a gente tinha os cartões, que eles se dobram muito. Tem várias dobras. E aí eu fui assim, meio que nem Sara, né? O Senhor inventa cada coisa. Para que eu pegar esses cartões, né? E aí eu peguei, eu comecei a folhear. E quando eu folheava, que eu abri o cartão assim, quase 10 anos depois, a minha aliança estava lá. Ela simplesmente caiu de algum buraco que ela se enfiou lá, não sei como, irmãos. Mas nesse momento, eu acho que naquele momento eu já não tinha mais o que questionar. Porque agora eu tinha entendido que tem coisas que não estão no nosso controle. Que ter medo às vezes é necessário, mas que ter medo nem sempre é algo bom. O que eu entendi foi que quando as coisas parecerem que não vão dar certo, quando tudo parecer que eu estou sozinha, que não tem ninguém segurando a minha mão, tem um Deus que tem prazer em se relacionar, que tem prazer em conversar e que tem um Deus que não deixa você falando sozinho. Sabe que quando você precisar, a gente precisa direto, né? Mas tem vezes que a gente precisa mais. Ele vai estar lá. E ele vai falar com você e ele vai responder que você não está sozinha. Diz assim: Rogelma, você não tem mais dúvida, você não tem mais medo? Eu tenho um monte. Olha, nem uma pessoa assim, para ter dúvida e medo sou eu. Meu sobrenome é Dúvida e Medo. Primeiro nome é muito. Mas eu aprendi que eu não estou só. Sabe? Que eu não estou só. Eu aprendi que quando a gente começa a reconhecer a voz de Deus, a gente amadurece. E reconhecer a voz de Deus também nos leva a um nível além da religiosidade. Porque eu poderia continuar 20, 30, 50 anos de casada, nesse caso específico, né? Marcos e eu. Porque a palavra de Deus diz. Mas eu escolhi continuar casada porque eu sei que o Senhor ele tem o melhor para mim. De certa forma, eu entendo que ninguém ia me aguentar, só Ele, né? Mas, como o Senhor foi generoso comigo, e como o Senhor é generoso comigo, como o Senhor é generoso conosco. Porque naquele momento eu precisava, nem porque eu não sabia o que fazer, eu não aceitava o que eu tinha que fazer. Então, você reconhecer, quando Deus fala com você, é uma certificação de que não importa o tanto de medo que você está, não importa todas as suas dúvidas, não importa a relação que você tem ali com o mundo. Naquele momento, é você e Deus. Naquele momento, você recebe uma garantia. Uma garantia, uma identidade. Uma identidade. Naquele momento, você sabe que você é filho, que você é amigo, que você é servo, que você faz parte de algo muito maior. Você é para a igreja, você não faz parte de uma contagem de que no Brasil tem tantos mil cristãos. Você é alguém único, um indivíduo especial para Deus, que tem algo com Ele.
É alguém para que o Senhor olhe e diz, olha, essa é a Rogelma. Ela é cabeça dura, teima feita a peste. Mas é a Rogelma, o nome dela é Rogelma e eu gosto dela. Eu amo essa criatura. Ela está ali, mas está ali. E lança fora esse estigma da religiosidade, do fazer por fazer, das relações sociais, de tudo. E faz com que você entenda que o amor é que ele faz que torne tudo perfeito. Colossenses. O amor é o vínculo da perfeição. Quando você abre mão do direito de estar certo, ou abre mão de fazer a sua vontade, ou de fazer só porque tem que fazer, porque alguém tem que fazer, porque tem que ser feito, você começa a entender o verdadeiro significado do Evangelho, que existe algo muito maior, muito além de todas as E, para finalizar, eu queria dividir o texto de Jeremias 29. Jeremias 29, ele diz assim, do 11 ao 13. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu aprendi que buscar a Deus é mais do que uma necessidade. É, na verdade, a nossa única escolha. Porque em tempos de crise, nós não temos muito o que fazer, né? Eu já falei com o Gustavo que não tem remédio, está remediado, né? É assim. E eu estou meio ansiosa por causa dos meus estágios, por causa de todo o mal que assola o nosso mundo. E eu estava refletindo no que Paulo disse, né? A gente vive buscando muito assim a nossa vida, aquilo que a gente quer, os nossos planos. Mas Paulo, ele disse uma coisa muito sábia. Ele diz que quer morramos ou quer vivamos, nós somos do Senhor. A dor e o sofrimento é algo que nós não estamos imunes a passar, as perdas. A gente nem sabe o que vai estar amanhã, né? O que vai acontecer, o que está por vir, se a gente vai viver 10, 20, 30 anos, se amanhã a gente vai ser tudo diferente. Mas eu sei que céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor, essa não passará. Lutero, ele diz assim, eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu sei que, independente de qualquer coisa, a nossa morada é no céu. A gente é forasteiro, somos forasteiros. Tudo aqui é passageiro. Mas, como o Cacá leu no começo, todo esse sofrimento ele vai produzir para nós um peso de glória. E ele é eterno. Nada se compara. Nada se compara. Nenhuma coisa, nem toda a riqueza, todo o status. Qualquer coisa que alguém lhe ofereça não se compara à identidade de pertencer a Cristo. Porque é com Ele que nós somos herdeiros de todas as coisas. Nós somos herdeiras de um mundo maravilhoso. Um mundo que está acima de tudo isso aqui. Tem uma canção que o Senhor sempre me traz à memória, quando eu estou conversando com Ele assim sobre ouvir a voz do Senhor. Que ela fala assim. Sei que me falas através de um irmão. Sei que me falas quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela tua palavra.
e falas comigo até quando te calas. Eu sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo para te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Senhor, essa é a nossa oração, Pai. Saber que não estamos só. Saber que toda vez que eu clamar, toda vez que eu pedir, toda vez que eu bater a porta, eu vou ter um Deus presente, um Deus Emanuel, que segura a minha mão e diz: eu vou com você, eu estou aqui, vamos junto. A minha certeza é de que, ainda que eu tropece, ainda que eu caia, eu não tenho dedos que apontam, eu tenho uma mão que se estende para me ajudar a prosseguir. Eu tenho um Deus que me guia pelos caminhos. Saber que o Senhor é o Deus dessa terra. Saber que toda vez que eu te buscar, Senhor, eu vou te achar. E toda vez que a tua igreja orar, ela vai ter a resposta do Senhor, porque o Senhor tem prazer em se revelar. Então eu quero te agradecer por esse dia, por todos os dias, até aqui o Senhor nos sustentou. Quero te agradecer pela minha família e por todas as famílias dessa igreja. Pelos meus irmãos, Senhor Deus, que estão em casa. Quero pedir que o Senhor abençoe os planos de cada um e que o Senhor seja com eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que a palavra de Deus tenha tocado seu coração. Que os louvores tenham alcançado também o seu coração. Falhando aqui o meu. Vamos cantar uma música para nós encerrarmos. Mas antes de encerrarmos, eu queria pedir, por algumas pessoas. Nossa igreja, ela está com alguns irmãos que estão enfermos, A gente tem a família do irmão Fernandes, que não está bem, A gente está orando, a gente está intercedendo. Nós temos o pai do Júnior, que graças a Deus ele tem tido uma boa melhora, mas ainda está na UTI. Mas graças a Deus o quadro clínico dele vem melhorando e nós cremos que todos se recuperarão para a honra e glória de Deus. Também a mãe da Érica, também está doente. São muitas pessoas que estão doentes, Vamos orar por essas pessoas, não só aqui da nossa igreja, mas conhecidos nossos. Essa segunda onda desse Covid está bem terrível mesmo, está atingindo muitas pessoas próximas, que isso não aconteceu ano passado, mas esse ano está bem próximo. Então vamos unir nossas forças em oração, orar por essas pessoas, amém? E outra,
a nossa igreja ela continua ainda fechada ao público, né? A gente está fazendo nosso culto online, mas os nossos compromissos, né, financeiros ainda não param. A gente está com o computador do nosso irmão Elton fazendo a transmissão e a gente não tem todos os recursos lá, né? Para aparecer aí na tela nossa conta, para você contribuir através do seu Pix, né? E o que eu posso te pedir hoje é que você entre em contato com as tesoureiras, né? A gente tem a irmã Gislane e temos a Marília, né? Que são as tesoureiras da igreja. Então, você entra em contato com uma das duas pelo WhatsApp, lá no nosso grupo, para que você possa contribuir, né? Com a sua oferta ou então com o seu dízimo. Amém? Nós vamos cantar uma última música. Que você aí na sua casa se sinta abençoado grandiosamente. Amém? Que você possa fazer dessa música uma oração. Louve ao Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. E se o sol se pôr e a noite chegar, tu és Quem nos guia, Senhor. Nós queremos seguir as tuas orientações, Pai. E mesmo que a tempestade nos alcance, Senhor, nós teremos um abrigo seguro em Ti, Deus. Tu és, Senhor, meu abrigo. E se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, és minha canção e o meu louvor. e a Ti nós cantamos aleluia, Senhor.
glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Nós cremos num Deus que no momento de desespero, no momento que nós pensamos que vamos naufragar, Senhor, no momento que já nos falta o fôlego, Deus, que nós já estamos nos afundando em meio às circunstâncias, ó Deus, nas tempestades de nossas vidas, a Tua mão nos traz à tona para respirarmos, ó Deus, e nos traz de volta uma esperança de uma nova vida. Nós cremos sim num Deus capaz de nos dar a vida de volta, um Deus capaz de restaurar as nossas vidas, restaurar o nosso lar, restaurar os nossos casamentos, restaurar a nossa saúde, Deus. Nós temos tantas pessoas enfermas nesse momento, Deus, nesse mundo inteiro, por causa dessa doença, por causa dessa pandemia. Nós cremos que Tu sabe todas as coisas, Senhor. Nós sabemos que se Tu quiser, nós voltamos à tona e respiramos novamente. Mas que a Tua vontade seja feita acima de tudo, Deus. Nós temos vontade, nós temos anseio, nosso coração tem anseios próprios, mas que a Tua vontade seja soberana, Deus, sobre todos os nossos planos, sobre todos os nossos desejos. Nós Te louvamos, Deus. Nós Te entregamos a vida de cada um que faz parte dessa igreja. Te entregamos a vida de cada um que está enfermo, cada um que está passando por problemas, Deus, passando por ansiedade, ó Deus, passando por aflições. Nós Te entregamos, ó Deus, nós apresentamos a vida dessas pessoas em Teu altar e Te pedimos, Senhor,